Estamos aqui com mais um episódio para vocês, especialíssimo. Por quê? Porque estamos no final de março e daqui para frente agora a gente tem que preparar para a seca. No final das contas é o outro período que nós temos e a gente não pode ser pego de surpresa. O meu pai, inclusive, teve um problema desse. Um dia ele chegou em casa morrendo de raiva, acho que eu já até contei isso no podcast. Meu pai chegou com raiva, eu falei, que isso, pai? Por que você tá com essa cara assim e tal? Ele falou assim, você acredita que o fulano de tal, que eu não lembro mais lá, falou comigo que esse ano a seca pegou ele de surpresa? Como é que pode uma coisa que tem todo ano pegar um sujeito de surpresa? Não pode um negócio desse. Vocês que não conhecem, é o Papai Noel, ele tá aí nos episódios para trás falando de vacina para fitose. Mas, de qualquer maneira, vamos fazer com que esse ano não seja surpresa, trazendo estratégias para o uso de pasto na seca. Não é isso, professora? Exatamente. Olá, pessoal, todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente aí, é um prazer estar aqui com vocês de novo, para a gente conversar um pouquinho agora sobre esse período que todo ano tem, né? Aí eu vou contar um segredo para vocês três, mas não espalhe. Vai ter seca. Vai ter seca, né? Com certeza. E aí nós vamos falar sobre ela, né? Sobre como a gente tem que se virar nesse período. Com certeza. E para o pessoal que não viu você no primeiro, ou ainda não te conhece, está vendo você pela primeira vez, conta um pouco para o pessoal quem é Janaína e por que você está aqui nessa mesa hoje para a gente, para falar desse assunto. Eu estou aqui porque vocês me convidaram e eu adorei, né? Eu sou igual arroz de festa, vocês me convidam e aí eu venho, né? Eu sou Janaína, sou professora na Universidade Federal de São João del Rei, cidade maravilhosa, convido todo mundo a visitar São João del Rei, cidade histórica de Minas Gerais, um lugar lindo para ser apreciado mesmo, faz parte da história do país. E eu lá leciono disciplinas de Horticultura básica e aplicada e também deontologia e inserção profissional. Oriento em programas de pós-graduação, né, a gente tem um trabalho de extensão de recuperação de áreas degradadas, um trabalho que tem tido um resultado muito interessante, fantástico, com vários bolsistas envolvidos. Então, a gente vai nas fazendas, alguns lugares a gente conseguiu fazer recuperação de nascentes, não só das áreas de pastagens, muito bacana. E tem as redes sociais, Horticultura e Pastagem, que eu já aproveito. Nós vamos ter talvez um momento disso, mas aproveito para convidar o pessoal para ir lá acompanhar a gente no @Horticultura e Pastagem. Tem de tudo lá, Daniel. Nós temos Instagram, nós temos YouTube, nós temos Telegram, nós temos TikTok, mas não faço dancinha. Ainda, né? Não vou fazer, passei da idade, não vou fazer dancinha não. TikTok, nós temos um canal no Telegram também que é muito bacana e é interessante que os conteúdos em todas as redes são diferentes, viu, pessoal? Eu procuro mesclar bastante para não ficar a mesma coisa em todas as redes sociais, então fica todo mundo convidado. E também o podcast, nós temos o podcast Horticultura e Pastagens, todos vocês aí que gostam, que curtem um podcast, podem ouvir a gente lá também. E muito obrigado pelo convite de novo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom demais. Agora você imagina alguém que fala de um tema específico, tem não sei quantas redes sociais e é um assunto para cada rede. Imagina o gabarito para conseguir fazer a criatividade e gabarito para chegar num ponto desse. Isso aí é porque tem muito assunto. O pessoal acha que manejo de pastagem é coisa simples, mas não, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para mostrar. Né? Então é importante a gente trazer essas informações. Pela empolgação da abertura do Daniel, eu acho que tem muita coisa boa por aí, porque não, com certeza absoluta. Veja, se nós vamos entrar num período de desafio, maior desafio do ano, e a pessoa vem com esse entusiasmo, aí tem a resolução aqui. Com certeza absoluta. Isso aí é mais certo que o sol nascer amanhã, você pode ter certeza. Terça-feira o sol está nascendo, você pode ter certeza disso. Janaína, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Acredito que nós temos bastante coisa aí para compartilhar com o público dessa caixa de conhecimento aí que você tem aí. É uma caixa de ferramenta também, que precisa de ser bastante explorada ainda no nosso mercado. Vamos lá falar um pouquinho, né? Compondo a nossa mesa, o Leandro, que estava falando agorinha mesmo com a gente, e o Samuel. Não é isso, Samuel? Estamos aí. Dá um oi para a turma. Mais uma vez, né? Sejam bem-vindos aqui com a professora Janaína. Muito obrigado pela sua presença novamente. Nós temos, mais uma vez, muita coisa boa para discutir junto com a professora Janaína. Esse vai ser o segundo. E vamos ver quantos mais vem aí pela frente, né? Com certeza. Falar de capim comigo mesmo. E falando de estratégias para o uso de pasto na seca, como o próprio título diz, você que espera que a gente fale sobre milho, que fale sobre silagem de capim e todas essas outras estratégias de guardar volumoso para a gente poder dar na seca, não é isso que vai ser o episódio. Nós vamos falar efetivamente de como falar de lotação, de pastagem mesmo, né? Tudo aquilo que não é dado no coxo especificamente da forma que é uma outra estratégia. E a gente pode começar por aí. Janaína, eu gostaria de começar por uma coisa que
no outro podcast a gente falou bastante e é muito importante, que é de lotação. Agora, desse período para frente, de março para frente, como é que fica essa lotação de pastagem? Qual base que eu tenho para saber o que minha fazenda vai... Qual base que eu vou ter para saber o que minha fazenda vai suportar? Pois é. Lotação, eu já tinha falado para vocês no outro podcast. Quem não ouviu, vai lá, viu, pessoal? Escuta lá. A taxa de lotação sozinha, ela serve como balizador, mas ela não é um índice zootécnico que vai me dar realmente a fotografia da fazenda. Porque eu posso ter uma taxa de lotação alta com pouca comida, posso ter uma taxa de lotação baixa com muita comida. Então, a gente precisa ajustar isso. O que acontece? A lotação, na seca, jamais vai ser a mesma do período das águas. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Se a gente insistir em manter a mesma lotação no período da seca que a gente tinha no período das águas, nós vamos ter problemas sérios com degradação dos nossos pastos. Então, a gente precisa fazer ajuste de lotação no período das águas e no período das secas. Então, existem algumas formas de ajustar a lotação. O que é taxa de lotação? Que todo mundo, eu quero, taxa de lotação está de 5, de 4. A taxa de lotação ela é dada em unidade animal por hectare. O que é uma unidade animal? Porque é o seguinte, se você fala para mim que você tem tantas 1000 cabeças de gado de recria, é diferente das tantas 1000 cabeças de gado de engorda. Você tem cria diferente de recria, porque o peso dos animais é diferente. Então, para que a gente consiga igualar isso no pasto, a gente não usa cabeça, a gente usa o ar. E aqui, na nossa conversa, nós vamos trabalhar uma unidade animal como um animal de 450 kg de peso corporal. Então, como é que eu aumento a lotação do meu pasto? Eu posso aumentar o ar, certo? Porque taxa de lotação é unidade animal sobre hectare. Então, eu posso aumentar o número de animais que tem ali para aumentar a unidade animal, ou o que eu posso fazer? Diminuir a área. Se eu diminuo a área, que está ali embaixo na minha equação, o que eu vou fazer? Eu vou, obviamente, tá aumentando a minha taxa de lotação. Então, esse ajuste da área que você tem na fazenda ele é muito importante. Você tem que trabalhar não só com o número de animais. Esse é o grande problema da pecuária brasileira. A gente achar que na seca a gente tem que mexer só no número de animais. Não, na seca nós precisamos mexer com área. Porque o que acontece? Nas águas nós temos abundância de forragem. Você está mantendo uma lotação que provavelmente vai ter sobra de forragem, a não ser que você esteja até nas águas com a fazenda no limite. E isso é muito errado. Se você está trabalhando nas águas com a fazenda no limite, não faz o planejamento do período seco, você está indo para a bancarrota. Isso é fato. Então, essa pecuária ela não existe mais, ela não é sustentável. Não existe uma pecuária sem planejamento. Professora, te interrompendo. Eu gosto muito de falar com a turma nossa aqui do treinamento que a gente precisa de pôr na cabeça nossa, dos técnicos que estamos prestando assistência, e tentar colocar também na cabeça do produtor. Que, apesar da gente não ter neve, é como se a gente tivesse neve. Que a turma que está lá no hemisfério norte com neve, eles sabem que eles têm um período muito restrito para produzir comida. E no outro período tem neve, não tem jeito. O que produziu, produziu. O que não produziu, não produz mais. E aqui no Brasil, a gente, como não temos neve, a gente fica com essa impressão. Aqui a gente produz comida o ano inteiro. E não é bem assim, né? Sim, não é, mas é. Deixa eu tentar explicar. A neve é muito mais cruel do que a nossa seca aqui. Porque ainda tem o degelo lá depois. Sim. Que você não usa também. Então, aqui no nosso ambiente tropical, a gente, mal ou bem, a gente ainda tem um certo desenvolvimento da forragem, principalmente aquelas plantas que são mais resistentes a longos períodos secos. Essa opção não tem para eles. Entende, Samuel? Eles não conseguem. Então, lá, o tempo deles para produzir comida é muito menor do que o nosso. Então, eles vão ter ali 8 meses, em que eles vão ter de condições ambientais completamente restritas e só o restante para poder produzir essa comida. Então, isso, inclusive, foi o que fez eles estarem muito adiante da gente em relação ao processo de conservação de forragem. Embora a gente tenha muitas pesquisas, a gente tenha grupos fantásticos trabalhando com pesquisa na área de conservação de forragem, aqui mesmo na UFLA. A gente tem o professor Thiago Bernardes aqui, que é uma sumidade nesse assunto, o professor Núcio lá na Exalc, que tem trabalhado com isso. O Brasil se desponta muito com relação à conservação de forragens, Eles há muito mais tempo do que a gente utilizam, porque a situação para eles é muito mais complexa do que para a gente. Isso que nós vamos falar aqui hoje, por exemplo, não é para a gente fazer a conservação, porque a gente está partindo do princípio, principalmente para o produtor de leite, que isso já está acontecendo. A bovinocultura no Brasil, ela não consegue rodar na mesma eficiência na água na seca. Mas a gente ainda consegue ter uma porcentagem maior do que o pessoal que está lá na neve. E sim, a situação ela é muito parecida. Nós vamos ter um período de escassez. Acabou o assunto. Isso é fato. Isso a gente não tem como mudar. E detalhe, a cada ano esse período de escassez tem ficado mais longo.
Né? E o que tem acontecido também? Os períodos chuvosos estão ficando cada vez mais apertados. Eu já vi o que tem acontecido, né? O que aconteceu agora recentemente em várias localidades no estado de Minas Gerais, em que a gente teve aí calamidades, rios transbordando e tudo mais. Né? Isso é um processo natural climático. Então, ô Samuel, a minha compreensão desse processo é o seguinte: nós somos um país, e a história do um abençoado por Deus é verdade. Nós somos um país, né, de dimensão continental. A gente está falando especificamente do bioma qual nós estamos inseridos aqui, né? Nós estamos falando de Brasil Central, mas nós vamos ter, por exemplo, o norte do Brasil, que tem chuvas com precipitações altíssimas. Né? Nós vamos ter o sul do Brasil, que tem um regime de chuva diferente do nosso, o Nordeste, que vai ter um regime de chuva que, além de ser pouca, é mal distribuído, então concentra num período menor de tempo. Então, a seca para eles lá é muito maior. Né? Então, o que a gente precisa fazer para resolver esse problema? Tem que aprender a lidar com a seca, porque ela existe. Assim como os caras, há muito tempo, já aprenderam a lidar com neve. Então, a seca, todo ano, ela surge, cada ano vai estar maior, e é essencial que a gente aprenda a lidar com esse intempérie. Né? Então, a gente tem algumas estratégias que a gente utiliza para poder trabalhar na seca. O livro, né, não sei quem já conhece, a gente tem um livro que foi recentemente publicado, né, que é justamente assim: todo ano tem seca. Você está preparado? Esse é o título do livro. Todo ano tem seca. Você está preparado? Estratégias, né, para a utilização do pasto no período seco do ano. E é única e exclusivamente, Samuel, uso do pasto, tá? Sem manter a mesma lotação como a gente já conversou. Mas é possível que a gente ainda mantenha alguma atividade pastoril no período seco, que os caras não conseguem fazer no período de neve. Então eles vão lá, guardam, confinam, né? A gente ainda consegue manter alguma atividade pastoril dos nossos animais durante o nosso período seco, durante o nosso período de escassez. Porque a gente tem algumas estratégias das quais nós vamos falar aqui, né? E uma delas, antes de falar delas, a gente precisa de planejar, né? Isso. Como que é essa história do planejamento forrageiro? Pois é, o planejamento forrageiro, ele é um problema. E aí ele acaba sendo a solução, né? Que é onde está o seu problema. Se você já sabe qual é o teu problema, você sabe onde está a solução. Então a solução é o planejamento. O planejamento forrageiro numa fazenda, ele tem que acontecer em 3 níveis. Ele tem que acontecer no seu nível estratégico, que ele é feito a longo prazo, pelo menos 5 anos aí. Você tem que olhar a tua fazenda de cima. O que você quer para 5 anos? Qual é o seu objetivo? Qual a evolução do seu rebanho? Aonde você quer chegar? O que você quer produzir? Isso é um planejamento estratégico. Então, a partir dele, você vai definir: eu quero fazer um sistema de módulo rotativo na minha fazenda de tantos hectares. Então, quanto tempo eu tenho para fazer isso? Quanto que eu vou ter que investir? Quanto tempo eu vou demorar para recuperar esse dinheiro? Tudo isso tem que ser conhecido. Então, ele é a longo prazo. Né? Então, quantos piquetes eu vou dividir? O que eu quero fazer? Eu não tenho como fazer agora a divisão para 24 piquetes. Ok, então eu faço 2. Depois eu vou fazer 4. Depois eu vou fazer 8. Mas eu tenho que ter tempo. Né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho objetivos, eu tenho metas que eu vou ter que colocar o tempo. Não adianta eu falar assim. Às vezes eu pergunto muito para os pecuaristas, né? Qual o objetivo que você tem? Aumentar minha taxa de lotação. Tá. Em quanto tempo? Para quanto? Qual a taxa de lotação que você tem hoje? Eu tenho uma taxa de lotação de 0,8. Para quanto você quer ir? Não sei. Então vamos ver o potencial da sua fazenda para a gente estabelecer essa meta. Você pode chegar com o que você tem, com o seu poder de fogo para investimento até 1,2. Então é aqui que nós vamos trabalhar. Você pode chegar a 1,2 UA por hectare num período de 3 anos. Topa? Vamos embora. Então vamos trabalhar seus passos para que a gente consiga ter isso. Média anual. A média anual é de 1,2. O que isso significa dizer, Leandro? Que eu vou ter nas águas uma média de taxa de lotação maior e na seca eu vou ter uma taxa de lotação menor. Vou ter que vender meu gado para poder ter essa lotação menor nas águas? Não. Você vai ter que fazer o quê? Mexer com área. Aí eu volto a falar aquilo que eu falei para vocês anteriormente. O maior problema hoje do pecuarista é achar que resolver a taxa de lotação é só tirar e colocar animal. Não, mas você pode aumentar e diminuir a área. É isso que a gente faz no período das águas e da seca. Você trabalha com uma taxa de lotação muito alta no período das águas, não porque você tem muito animal, mas porque você tem menor área, porque você tem mais capim. Aí no período da seca, você libera aquela área que você fechou do período das águas para você manter uma lotação média interessante. Então, esse planejamento estratégico, que é o primeiro nível do planejamento forrageiro, ele é feito a longo prazo. Na sequência, nós vamos ter um planejamento tático. O planejamento tático, ele vai ser ações que você precisa fazer naquilo que você traçou lá no planejamento estratégico. Supor, eu vou fazer um módulo de rotacionado, tá? Eu tenho que reformar meus pastos. Minha fazenda está toda lascada, meus pastos estão tudo degradados. Aí você acha que você tem que mudar tudo de uma hora para outra? Lógico que não. Nós vamos estabelecer no seu planejamento estratégico quantos % por ano nós vamos reformar de seus pastos.
5% é o que você tem dinheiro para fazer, mas faz. Aí você vira e fala assim, não, eu quero reformar 10%. Você não tem dinheiro para fazer reforma de 10%. Aí o que você faz? Em vez de eu colocar a dose cheia de calcário em 5%, eu coloco a metade em 10%. Tudo errado. Faz o básico bem feito. Faz o feijão com arroz bem feito em menor área, porque você vai conseguir aumentar a lotação dessa menor área e vai ser a mesma coisa do que se você quiser fazer 10% naquela ânsia de querer que a coisa aconteça. Aí nós tomamos essa decisão, 5%. Vamos pegar esse número de base. Vamos reformar 5% dos nossos pastos. E eu tomei essa decisão lá no estratégico. Sentei com o técnico, a gente viu a fazenda de cima, 5 anos. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos para planejamento tático. O que eu tenho que comprar? Insumo. O que eu tenho que comprar? Cerca. Então, nós vamos começar a fazer esse planejamento. O que acontece quando eu não faço isso? Quando eu não faço esse planejamento? Eu começo a ligar para pedir adubo na época que todo mundo está fazendo isso. Os caras estão vendendo para lavoura. O preço está lá em cima. Não tem para pecuária. Então, você não consegue um preço bom, você não consegue negociar. Você vai comprar semente de capim, você não tem tempo de fazer um teste de germinação, porque você está com pressa. Então, se eu já sei que eu vou reformar 5%, já sei quanto que eu preciso de semente. Então, já vou atrás da semente, já vou pesquisar qual é o melhor capim, qual que eu sei manejar. Já vou conhecer módulos em fazendas, ou dias de campo, né, em Embrapa, na universidade, para ver como que o povo está manejando aquele capim que eu acho que cabe na minha fazenda, para poder aprender. Então, eu fiz meu planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico ele vai ser uma execução temporal daquilo que eu previ no planejamento, tático, né? No que eu previ no planejamento estratégico. E depois eu vou partir para o último nível, que é o operacional. O operacional é o dia a dia da fazenda. Já comprei um insumo por um preço melhor, agora eu vou colocar essa semente no chão. Isso é o operacional. Agora eu vou colocar cerca, vou chamar o cara lá para fazer a cerca elétrica, vou ver a questão da distância dos bebedouros, vou fazer tudo. E qual é um problema que a gente tem na nossa pecuária? É viver do operacional. Apagando incêndio. Todo dia acontece uma coisa, eu ia fazer o plantio hoje, mas a máquina não veio, eu ia fazer o plantio hoje, mas tive que arrumar uma cerca, eu ia fazer o plantio, mas o bebedouro, então não teve um planejamento. Você não tem delineado todas as atividades que você tem que fazer na fazenda. O mau recurso, digamos assim, a má utilização do recurso forrageiro é uma má utilização do recurso financeiro. A forma mais barata que você tem de alimentar o seu rebanho é no pasto. Então, quando você consegue administrar isso com um planejamento bem feito, aí sim você consegue ter o sucesso, inclusive, financeiro. Então, isso passa, Samuel, obrigatoriamente pelo ajuste da lotação. Eu tenho que conhecer o sistema de produção da minha fazenda. Eu tenho que saber o que a minha fazenda me entrega. Eu preciso entender o quanto chove na minha fazenda, qual é a média de precipitação nos últimos 10 anos, para eu ter uma noção de como essa seca vai ser. Eu preciso saber como é a distribuição de produção de forragem. Você chega para um sojicultor, você já imaginou um negócio desse? Você chegar para um sojicultor, ele sentar lá e falar assim, não vou colher hoje não, a soja dele. Não estou afim. Ele vai fazer isso? Nunca. Não tem essa possibilidade. Não existe essa possibilidade para ele. Mas o pecuarista, ele está vendo aquele pastaltão lá bonitão e fala assim, não vou botar o HD hoje não, deixa para amanhã. E assim vai passando, perdendo qualidade, você vai perdendo, né, a capacidade de desempenho desses animais. A primeira mudança que tem que ter na fazenda, é de mentalidade. Essa é a primeira mudança. Primeira coisa que você muda, quando você como consultor, você é pecuarista, a primeira mudança que você tem que ter é de mentalidade. Tem que mudar a sua mentalidade para entender que o planejamento é muito importante para você fazer a execução das tarefas da fazenda. Senão você não consegue ter esse resultado. Né? Então, temos que aprender a fazer planejamento forrageiro. E eu só consigo fazer isso, Samuel, se eu souber o que a minha fazenda me entrega. Se eu não conheço a minha fazenda, eu não planejo. Janaína, assim, sendo um pouco mais específico, assim, você consegue citar para mim assim, os principais pontos que eu tenho que ter medido, que eu tenho que ter para eu ter esse ponto básico que você está querendo saber, o que eu vou ter na minha fazenda e tudo mais. Então, assim, pluviosidade é um deles, esse aí já está batido. Anotar chuva. Esse aí, quem não sabe, é terrível, né? Você tem que anotar chuva. Segunda coisa, anotar a produção de forragem. Você tem que anotar o quanto seu pasto produz. Isso que eu tenho que fazer. Mas como é que é? Eu vou chegar lá, bater o olho e vou fazer um número... Eu vou anotar? Eu tenho um jeito de colher igual a gente faz, né? Bota lá pro vômito e vai ver quanto é a luz. Não, você tem que medir. Você tem que fazer a medida de produção do seu pasto mês a mês. Você tem que treinar a sua equipe para fazer isso, você tem que aprender a fazer isso. Como é que eu faço isso? Tem jeito da gente ensinar isso aqui no podcast? Tem. Vou falar aqui, você queria que eu fosse mais específico, então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar um quadrado de área conhecida, 1
metro quadrado, 0,5 por 0,5, tá? Pega um quadrado de área conhecida e faz com vergalhão. Pega cano de PVC, faz um quadrado de área conhecida. Você vai pegar esse quadrado de área conhecida e você vai jogar esse quadrado nos seus passos, vai colocar esse quadrado nos seus passos. Aonde eu vou colocar esse quadrado? Você vai colocar naquelas áreas que representam a média do seu pasto. A média do seu pasto. Que é muito comum a gente chegar em fazendas em que os pastos estão um pouco desuniformes. Então não é justo você pegar para fazer essa medida onde está mais rapado ou então onde está mais alto. Então você vai pegar onde está ali na média da maioria da situação do seu pasto. E aí você faz uma amostragem dessas de 5 a 10 amostras dessas por hectare. Nome que saco. Não, tem que fazer. Os caras têm tanto poder de manejo de pastagem na Nova Zelândia porque eles já calibraram vários métodos. Eles já fizeram a calibração. Eles têm um disquinho lá que eles usam para poder fazer essa medida. Nós não temos isso. É o disco medidor, o plate que eles usam lá. Tá? E eles já conseguem fazer isso. Eles medem massa de forragem para ajustar a lotação. Então nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos competência para fazer isso. Aí você vai lá e mede. Se quer fazer melhor, aproveita e já mede a altura antes de você cortar, que aí você já faz uma correlação. A altura que está dando meu pasto e quanto ele tem de produção. Porque meu pasto pode estar numa altura boa, mas ele pode estar muito falhado, concorda, Leandro? E aí a produção não vai ser igual que está com uma altura boa e que está com pouca falha. Então é importante eu pegar essa média. E aí eu vou pegar esse material, vou pesar ele verde, bonitinho, junto tudo no saco. Se eu peguei lá 1 metro quadrado, joguei ele 5, 10 vezes, eu vou ter 5, 10 metros quadrados. O que tinha em 10 metros quadrados? Né? Aquele peso verde, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar uma amostrinha disso daí, 300 gramas, e vou levar para o micro-ondas para tirar água. Por quê? Porque eu tenho que medir tudo com base na matéria seca. Essa metodologia do micro-ondas, ela está aí na internet. A Embrapa tem um boletim ensinando a gente a fazer isso. Tem publicação lá no Forragicultura e Pastagem que ensina vocês, pecuaristas que estão ouvindo a gente, a fazer essa medida no micro-ondas. É facinho. Você chega lá, pesa só o prato, joga o capim, depois bota uma aguinha lá dentro, volta, vai e volta. Em 10 minutos você tem tudo pronto. E aí você faz a conversão. Aquela medida de matéria seca foi nos 10 metros quadrados, em 1 hectare vai dar quanto? Pronto. E quanto vai estar no meu piquete? Perfeito. Você tem que fazer de 5 a 10 por hectare. Se os piquetes forem muito grandes, você vai ter que fazer mais análise. Aí você tem o quê? O planejamento do quê? Da disponibilidade de forragem mês a mês. E você vai lá gerando um gráfico, você vai gerando dados para a sua fazenda. Anota num caderninho, para quando chegar um consultor, você mostrar para ele como é que está essa distribuição. Aí você vai conhecer exatamente como está a distribuição de forragem na sua fazenda. O que vai acontecer? O período das águas vai estar lá em cima, né? Todo mundo feliz, contente. Pum, pum, pum. Aí tem uma época, Daniel, que a gente se preocupa muito pouco. São as transições. Pior do que manejar pasto em água e seca é manejar pasto nas transições. Tipo um mês aí nesses meios, um mês você e fica meio. Você fica uns 70 dias ali apertado. A transição entre a seca e a água, ela é um problemão. Que quando os animais voltam, o pasto ainda não tá bom, aí você começa a ter problema de diarreia, né, que tá comendo aqueles brotinhos. Depois a transição da água para seca também, porque já começa a diminuir a produção, você não quer abrir a silagem. Né? Então, as transições é assunto para outro podcast. A gente tratar aqui só das transições, elas também são complicadas. E aí você vai conhecer com essas anotações que eu falei para vocês aqui, inclusive essa produção nos períodos de transição. E o que eu acho legal aqui, só abrindo um parênteses no que você falou, por exemplo, antes da gente começar o podcast, eu estava comentando sobre o Mário, que era o uruguaio lá, que a gente trabalhou junto e tudo. E uma época eu fui visitar o Mário lá no Uruguai e ele me levou em algumas fazendas. E todas as fazendas que ele me levou, que eu acredito também que tenham me levado em boas fazendas, ele levou em fazendas de todos os portes, mas lógico que não foi em fazendas ruins, né? E o que eu achei interessante é o seguinte, todas, o pessoal olhava para o pasto e já conseguia estimar mais ou menos quanto que tinha de matéria seca e quanto que tinha de forragem de uma forma geral no olho. Porque ele já fez tantas vezes aquilo, mas tantas vezes, que ele já conseguia ter um embasamento ótimo. E lá eles têm um aplicativo feito como se fosse pela Embrapa de lá, que chama INEA. Eles tinham um aplicativo que eles utilizavam e quem alimentava o aplicativo tinha o direito de ver o resultado das outras pessoas em forma de pesquisa mesmo do país. E eles conseguiam, esse mês está tanto de forragem aqui nessa área tal, tanto nessa área tal, fazia isso. E aí todo mundo levava os dados para lá, eram tratados e voltava como informação para ele ter esse tipo de insumo para poder trabalhar, né? Mas o que eu queria falar era justamente isso, que você falou, olha, pega a altura, correlaciona com o que você conseguiu colher ali e fazer de matéria seca, porque você fez isso 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco você não precisa mais ficar 10 minutos no micro-ondas para cada amostra. Você já tem mais ou menos uma previsão com base na altura dos seus passos, só que só quem vai fazer isso é você, porque a fazenda é sua. A minha é diferente da do Leandro, que é diferente da sua, que cada uma é única, inclusive os módulos dentro da fazenda são diferentes.
Se eu tenho um módulo, por exemplo, vamos supor, eu tenho um módulo de Zuri aqui, outra colar, a diferença de produção deles vai ser diferente, está numa mancha de solo. Não, a gente vê isso muito nitidamente em quem mexe com café, né? Ele tem as glebas de terra e cada gleba lá tem uma produtividade. Isso é diferente, da peculiaridade da terra ali, né? E essa produção de forragem, interessante é fazer mensal e depois eu posso espaçar isso com o passar dos anos? Não, é interessante que você tenha ela mesmo mensal. Você Mensal. conheça a sua fazenda para você gerar um banco de dados da sua fazenda. Porque você tem cada vez mais segurança nas tomadas de decisão. Quanto mais porque dado também não é só para ser acumulado, dado ele precisa ser usado. Né? Então você não pode ter, como diz a Renata L, uma obesidade de dados. Né? Então você tem uma obesidade de dados ali e não sabe o que fazer com eles. Então você usa para você gerar essa distribuição de forragem, porque o que manda na lotação da fazenda é a distribuição de forragem ao longo do tempo. E só tem um jeito de você conhecer, você medindo. Né? Então você não pode passar, você vai fazendo todo mês, vai acumulando aqueles dados, porque vai mudar de um ano para o outro. Tem El Ninho, tem lá, né? Como é que é? El Ninho, Laninha. Laninha. Tem todos esses problemas climáticos que vão fazer modificação. Então você já sabe que aquele ano vai ser ano, né, que você vai ter algum problema climático, você já sabe o que esperar, para você se planejar em relação à compra, venda de animais, o que você espera. Então, depois que você faz esse ajuste, né, relacionado à produção de forragem, você tem que partir para o outro ponto do planejamento forrageiro. O que é um bom planejamento forrageiro? O bom planejamento forrageiro é aquilo que eu falei, conhecer oferta e demanda. Você tem que saber o quanto você tem de oferta para você saber como que você vai casar com essa demanda. É igual quando você faz uma festa. Quando a gente vai fazer uma festa de 15 anos para minha filha. São quantos convidados? Tanto salgadinho, não é isso? O bolo tem que ter tanto tamanho para dar tantos pedaços, tem que ser tanto docinho. Né? Então, você faz o planejamento. É a orçamentação forrageira do que você vai dar para os seus convidados comerem. Você vai ficar super preocupado se faltar comida, porque todo mundo vai sair falando que faltou comida na festa da sua filha. Né? Mas você não está preocupado se falta comida para os seus boi, né? Ninguém faz essa conta. Então, tem que fazer. Então, vamos lá. A partir da disponibilidade de forragem é que eu vou definir a taxa de lotação. A gente faz o contrário. A gente sempre faz o contrário. Ah, tem um negócio de oportunidade, vou comprar esses boi aqui. Você não quer nem saber se tem comida. Se você tem esses dados na mão, você sabe. Posso. Porque a minha fazenda suporta. Eu ia acabar de falar isso. Dentro da estratégia, cria a estratégia de você comprar oportunidades quando você sabe se você pode ou não naquele momento, né? Que a oportunidade pode não ser tão boa oportunidade assim se você não tiver conhecimento do que você tem na fazenda. Então aparece lá uma boiada, o cara quer vender, tá bom, tal, tem bom. Beleza, eu consigo engordar, eu consigo ter esse desempenho aqui porque meu pasto está bem manejado, então eu vou ter esse desempenho. Eu tenho caixa para isso. Caixa que eu digo é forragem. Então eu posso fazer. Né? Então, mas se você não conhece, você não tem como fazer isso. É claro que a experiência, né, ela dita muito essas questões. O cara vai falar assim, aqui cabe 3 cabeças por quê? Esse pasto cabe tantas cabeças por hectare. Os caras conseguem ter mais ou menos essa noção. O maior problema é que a gente precisa saber se a noção que ele tem ela é regionalizada numa região em que você tem pastos degradados e está tudo muito bem obrigado. Porque isso acontece, né? Para a minha região cabe tantos. Por quê? Porque os pastos daquela região têm baixo desempenho. Só que você não tem nada com isso. Como diria minha mãe, né? Você não é todo mundo. Você tem que estar acima daquilo que aquela região te oferece. Né? Então, quando você faz um bom planejamento forrageiro, você consegue entender a sua fazenda. Então, essa é a grande questão. Então, vamos fazer estimativa de consumo. Ah, fazer consumo a pasto é complicado. Complicadíssimo. É muito complicado. Eu quero fazer um parênteses aqui para vocês para falar uma informação. Tem o professor Pedro Malafaia, da Federal Rural do Rio de Janeiro, publicou um trabalho recentemente bastante interessante, e eu preciso falar isso aqui para os ouvintes, em que ele fez uma avaliação de como são realizados, né, os trabalhos com bovinocultura no Brasil. Ele pegou bovino e bubalino, búfalos e bovinos para poder fazer esse trabalho. Como são realizados esses trabalhos? Ele descobriu que de todos os trabalhos, né, que são publicados nas grandes revistas de produção animal no Brasil, mais de 70%, bem mais, eu não lembro exatamente o número agora, mais de 70% dos trabalhos eram feitos com animais em confinamento. E a questão é a seguinte, mais de 90% do nosso rebanho é criado a pasto. Então nós estamos pegando dinheiro de pesquisa e colocamos no confinamento, não estamos resolvendo o problema que é o pasto. Mas aí eu vou fazer minha culpa para os colegas da academia, né, que estão trabalhando no confinamento. Por quê? Nós somos pressionados para publicar, a gente é em número, quantos artigos você tem publicado por ano, é isso que vai te dar financiamento para você continuar pesquisando. Né? E o trabalho no confinamento ele é mais rápido, né? Opa! E outra coisa, estimativa de consumo é molinha, né, Leandro? Você chega lá, joga no coxo, depois que sobrou, você recolhe, você sabe quanto que cada um comeu, Inês é morta e pronto. No passo, fazer estimativa de consumo, putz, isso muda tudo. Muda da manhã para tarde. Se
Se você bota a vaca num pasto de mombaça com entrada de 90 e saída de 45, até o final do dia mudou completamente a dinâmica de consumo. Hora de sol na cabeça da bicha. Tudo isso modifica o consumo. O próprio sistema também deixou isso defasado, né, Janaína? Muitos programas que vieram e de intensificação de pastagem, às vezes foi muito divulgado e mal conduzido. Então, nessa de muito divulgado e mal conduzido, deixou a técnica a desejar. Sim, né? Isso é muito comum. E aí gera o quê? Gera que a pessoa não está querendo mais. Não gostei disso, então desestimula as pesquisas nessa área, né? Uma vez que está alavancando, que está todo mundo indo, todo mundo está buscando. Então, vamos à universidade, vamos fazer de pastejo. E o que aconteceu foi justamente isso. Foi muito divulgado e pouco realmente trabalhado. E essas técnicas a gente vê. Por que a gente está falando da seca? Porque o gargalo que desestimulou todo pecuarista na hora que foi fazer pastejo foi esse período da seca. Exatamente. Porque falar de pasto bonito na época das águas que está chovendo. Mas e na época da seca, o que eu faço com o meu gado, né? E foi onde caiu no desestímulo, do desestímulo das pessoas trabalhar o pastejo rotacionado e outros aí, né? O que você tem que fazer é planejamento. Né? O problema é que isso não foi levado em consideração, porque existem sistemas que não rodam no período seco do ano. Não adianta, não vai rodar. Não tem como você fazer isso. Por exemplo, a minha região, né, a região de São João del Rei, a gente tem um inverno rigoroso, é frio. E o que acontece? Eu conversei com vocês aqui no podcast anterior, que eu falei que planta responde a água, luz, temperatura e nutriente. Então, por que professora, você não faz um sistema de irrigação lá na universidade? Né? Pergunta é essa. Por que você não estimula os pecuaristas da sua região a fazerem um sistema de irrigação? Sabe por quê? Isso vai me servir muito num veranico. Se eu tiver um sistema de irrigação no veranico, eu nado de braçada. Eu ligo meu sistema de irrigação, eu não sinto veranico e meu capim vai, continuo rodando com 18 dias, vida maravilhosa. Só que no período da seca, não é só água que falta na minha região. E aí o pessoal que está ouvindo a gente aqui lá no norte, é diferente o período de seca deles, né? O pessoal do Nordeste que tem uma seca muito mais aprofundada, mas o pessoal do Nordeste pode usar irrigação. Porque lá eles têm luz o tempo todo, né? Na nossa região, o que está faltando aqui em Lavras? O que falta? Vai faltar temperatura, porque eu não tenho. Vai faltar luz, porque eu não tenho. Então, o que eu falei? Nós temos 4 itens. Água, luz, temperatura e nutriente. Lei do mínimo. Se eu tenho a água e tenho nutriente, mas eu não tenho luz, não tenho temperatura, o pasto não vai. Então, quando a gente está falando aqui dessas estratégias de irrigação, em algumas regiões não vai se encaixar tão bem. Vai servir para um veranico. Vai servir para quê? Para uma sobressemeadura de inverno, que é uma excelente estratégia de uso de pasto na seca. A bovinocultura de leite precisa acordar para isso. Uma das estratégias que a gente tem, um dos capítulos do livro que a gente tem, é justamente sobre semeadura de inverno. Você pegar plantas forrageiras, que são de clima subtropical, jogar em pastos tropicais e irrigar. Porque aí a luz e a temperatura é o suficiente para a planta subtropical. Não é para tropical, mas para subtropical é. E o que vai acontecer? Muitas das vezes tem resultados de pesquisa que apontam para a gente que melhora a qualidade do pasto, porque a forrageira subtropical tem uma qualidade melhor do que a nossa tropical. Você pega um azevém e uma aveia, ele vai ter uma qualidade melhor que um Tifton. Então, você tem uma produção mantida a longo prazo. O que acontece, Leandro, disso que você está falando? A gente precisa acordar para chegar no produtor com um pacote tecnológico. Não é uma tecnologia isolada. O uso de uma tecnologia isolada, ele não vai resolver o problema da seca. O que nós temos é um pacote tecnológico. O que é esse pacote tecnológico? É você fazer uma adubação no final do ciclo, né, no final do período das águas, para você garantir um melhor enraizamento, né, você garante mais raiz no período da seca para ela sofrer menos. É você usar aveia, azevém sob semeadura em pastos tropicais com irrigação. Né? Agora, na minha região, se eu não tenho planejamento para usar aveia e azevém, eu não compensa fazer irrigação, porque o meu mombaça não vai rodar, porque falta luz e falta temperatura. Né? Então, tudo isso que a gente está conversando aqui é estratégia de uso do pasto. Eu não falei em momento nenhum aqui que a gente vai usar silagem. E assim, na hora que você fala de... Desculpa aí, Daniel. De levar um pacote tecnológico, é fenomenal isso. Porque, assim, nós temos um custo muito alto com a alimentação do bovino. Tanto corte, leite, enfim. O custo, o mais alto é a alimentação. E é sabido que quanto mais você utiliza da forragem produzida no seu campo, na sua fazenda, você diminui com ração e etc., o que for necessário nas entre-safras da vida, né? E o que acontece com o confinamento? Olha para você ver, eu estou falando isso de rentabilidade agora, vamos falar de rentabilidade da atividade. Os confinamentos trabalham com uma margem assim, judiada. Muito judiada. E o que está acontecendo? Muitas das vezes empata. O que ganha no confinamento é
a questão da valorização de arroba da entre-safra e um rendimento de carcaça. No meio, o que o boi comeu foi-se embora, ficou para ele. Não tem benefício. E aí, quando a gente trabalha hoje, que você vê o Brasil aí, tantas fazendas aí hoje no Brasil, que poderia explorar muito mais das pastagens, que seja nas águas. Entendeu? O gado roda nas águas em determinada área dele e depois vai para um confinamento, pode ser, mas esse mesmo faz animal. A TIP, né? Isso, mas eu tô falando assim, a hora que a gente vai, que você falou assim, leva um pacote tecnológico, é interessante por isso. E a gente tem muita área para aproveitar do nosso país que não está sendo explorada, né? Por falta de conhecimento. Por falta do pacote tecnológico. Do pacote tecnológico, que não chega ninguém lá para oferecer também, né? Porque os caras não querem. Mas quem é que pensa desse jeito no macro, que pensa no macro do negócio para chegar e oferecer? Tem o técnico que chega lá e fala assim, eu vim aqui te oferecer para me tocar suas vacas, fazer reprodução, aumentar sua taxa de prenhez. O outro técnico chega lá, eu vim aqui para te fazer casco. Mas assim, quem é que fala assim, eu vim aqui para poder fazer o seu negócio ser mais rentável e ser sustentável? A Companhia do Leite. Aí gostei. Essa é a Companhia do Aí Leite. eu não podia gostei. deixar de falar uma coisa dessa, ainda mais Pacote agora. tecnológico. Você me trouxe o gancho do microfone de louro do negócio desse, Não, porque agora precisamos de um pacote, de seguidores dentro do Mamíferos Podcast, na Companhia do Leite, JPA e Forragicultura e Pastagens. Então, mais uma vez, você que está aqui escutando a gente, ainda não conhece a Janaína no Forragicultura e Pastagens, é só seguir o canal dela. Ela tem no YouTube, TikTok, Twitter, nos que virão ainda, Instagram, é tudo. O que você imaginar já está lá. Então, aproveitando esse microfone de ouro para convidar todo mundo para seguir a gente. Leandro, muito obrigado pela deixa, viu? Foi maravilhosa. Aí, Companhia do Leite. Voltando. Não, meu só foi nessa questão Pacote tecnológico é importantíssimo. O cara vai vender semente, ele não pode vender semente. Ele tem que vender semente, a tecnologia de plantio adequada, ele tem que vender adubação junto. Né? Não vender o adubo, mas a ideia da adubação. Sim. Né? Porque é só assim que a gente vai transformar a pecuária. E os técnicos que estão lá na ponta, eles que estão lá no campo, eles vão ser os grandes responsáveis por isso. Então, academias, Embrapa desenvolve a tecnologia. Esses pacotes, Leandro, eles já existem. Né? É claro que o pacote daqui ele não vai ser o mesmo pessoal lá de Rondônia. O pacote daqui não é o do pessoal lá, né, de Santa Catarina, no Paraná. Então, mas nós já temos pacotes tecnológicos para todo mundo, para serem desenvolvidos, que a ciência vem trabalhando muito para poder desenvolver essas questões todas. Então, a gente tem uma série de estratégias que podem ser utilizadas que só vai favorecer a nossa pecuária. A pecuária do Brasil já é grande. Se a gente recuperar as nossas áreas degradadas, ninguém segura a gente. Né? Então, a gente não precisa derrubar mais nenhum pé de árvore, nada disso, para poder fazer a nossa pecuária ser grande. Né? A gente tem que produzir, a gente tem produzido cada vez mais em menores áreas, e o nosso grande gargalo é seco. Uma vez ultrapassado esse problema, aí nós vamos nadar de braçada. Né? Então, essa é a questão. A gente consegue fazer uma produção de pasto em áreas menores, né? E liberar essas áreas de passagem degradadas para outros usos da terra, né? Que seja grão ou que seja reflorestamento, não interessa. Uhum. Agora, é importante dizer aqui, num parêntese, que em todo lugar que você faz lavoura, você faz pecuária. Mas não é em todo lugar que você faz pecuária que você faz lavoura. Que é a tendência, inclusive. Exatamente, né? Entendeu? A agricultura está pecuária, empurrando, exatamente, né? a agricultura está empurrando, né, a gente para as áreas mais marginais, e eu não vejo nenhum problema nisso, porque nós estamos cansados de saber que temos muita competência para produzir nessas áreas mais marginais. A pecuária tem condição de se desenvolver muito nessas áreas. Nós vamos conseguir fazer isso. Né? A questão é que a gente precisa ser competitivo. Por que a gente está cedendo terra para pecuária, para lavoura? Porque a gente não consegue manejar nossos pastos. Então, a lavoura faz direito, a gente não está fazendo direito. Exatamente, entendeu? Então é isso, a gente precisa ser lavoureiro de capim. O pacote tecnológico da agricultura está bem mais avançado e trabalhado do que o da pecuária. A gente está sempre no trilho da pecuária. Eu tô com a camisa aqui, o pessoal que está assistindo no vídeo está vendo, aqui atrás da minha camisa está escrito seu pasto é lavoura. Enquanto o pecuarista não entender que o bem mais precioso que ele tem na fazenda é o capim, não é o boi, a gente não vai caminhar. O pasto tem que ser tratado como uma lavoura, como outra qualquer. Então, nós vamos ter o período de entre-safra, que vai ser o nosso período seco, mas a gente consegue se virar num problema muito melhor que o povo da neve. Vamos levantar a mão para o céu, porque a gente não consegue fazer essas estratégias, por exemplo, os caras lá não conseguem, a sobre semeadura. Nós temos estratégias, nós temos tecnologia para ser utilizada. Sobre semeadura, primeira vez que eu vi foi em 2008 e eu fiz a primeira vez em 2009.
e só evoluiu. Exatamente. E ainda é Você pouquíssimo. demorou de um fungicida. ano. Você viu o negócio demorou um ano, Samuel? Que é isso? Tem Eu que vi esperar a uma próxima seca, eu tinha que seca e esperar pegar a outro, próxima seca, tá doido. Não, professor, me ajuda na piada aí. Senão você me Não, estraga. O tiro saiu pela culatra. Aí não, aí. Aqui, se não tiver uma pegadinha com alguém, não é nós, Não vou não. mais atrapalhar, não. Não vou mais atrapalhar. Mas, professora, só para terminar com o assunto lotação de seca e a gente ir para o próximo tópico, para a gente manter o nosso horário, na questão de lotação de seca e água, eu sei que a gente tem que conhecer a nossa fazenda para poder chegar nesse resultado cada vez mais acurado. Mas se eu for usar mais ou menos um padrão, uma base para eu seguir, uma lotação de uma área com pastagem bem manejada, não vou falar em extremamente intensiva, Marandu. mas bem manejada, que seja de marandu, e na época da seca, o que mais ou menos de porcentagem eu vou ter de lotação na seca que eu possa contar no primeiro ano, por exemplo, com relação às águas? Essa pergunta aí, ela é perigosa. Aí eu vou falar a boa e velha resposta do zootecnista, né? Depende. É de 20% a 80% da lotação, né? Sabe do que depende? A sua seca, você faz ela nas águas. O seu planejamento de seca é nas águas. Não adianta depois arrancar o cabelo quando ela está na boca, igual agora. Se você não planejou sua seca lá, em janeiro, dezembro, você já está dançando para a entrada agora. Ou seja, você que está ouvindo a gente aqui, que ainda não fez isso, arranca os cabelos mesmo, porque o trem vai ficar feio para o seu lado. Então, o planejamento de seca é feito nas águas. Então, por que eu te falo que essa pergunta é muito perigosa? Porque depende da competência do pecuarista em fazer esse planejamento de seca durante o período das águas. Por exemplo, a gente vai falar um pouco mais adiante. Eu posso adiantar o assunto do diferimento? Vamos lá, vamos Claro. lá. Posso? Claro, Então vamos passar, porque aí eu vou mexer com essa história da lotação. Vamos falar um pouquinho do diferimento de pastagens. O que eu falei? Mexe com lotação como? Diminuindo ou aumentando a área. Não só necessariamente mexendo com boi, com número de cabeça. Então, eu tenho uma sobra de forragem no período das águas. A marandu é uma planta excelente para a gente fazer diferimento de pastagem. O pessoal que trabalha com cria aí, que não faz diferimento de pastagem, está bobeando. O que é o diferimento de pastagem? O diferimento é o feno em pé, é protelar o uso do pasto. Né? Então, é você trancar o pasto durante um período das águas para você usar no período seco do ano. O problema é que todo mundo faz isso sem técnica, mas até para isso tem técnica. Para você trancar seu pasto para poder ter a tal macega, você sabia que eu posso não ter macega? Mesmo fazendo parte ferido no período seco, eu posso não ter macega, desde que eu faça um serviço bem feito. O diferimento de pastagem ele é uma estratégia. Se ele for bem feito, eu consigo trabalhar com 1/3 mais ou menos da lotação. Tranquilamente. Durante todo o período seco do ano. Tá? Então, se eu fizer uma suplementação, eu consigo ter, inclusive, ganhos bem modestos. Às vezes, ganhos bem expressivos, não tão modestos. E posso manter uma lotação um pouco mais alta. Então, por isso que a resposta para você depende de como o cara planejou a água. Fez uma adubação de fim de ciclo, eu tenho uma rebrota melhor. O diferimento de pastagens, por exemplo, que é o que é diferir? É protelar o uso das pastagens. Então, por isso que uma das tecnologias essenciais, que é uma tecnologia relativamente simples, é a divisão de pastos. A divisão de pastos ela é importante para que eu tenha uma seca com maior segurança. Então, eu tenho que ter segurança alimentar na minha fazenda. A segurança alimentar da minha fazenda ela vai ser feita durante o período das águas para eu ter na seca. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um pasto, uma área X, e durante o período das águas eu tenho muita produção de forragem. Como diz o Leandro, é lindo de ver. E provavelmente eu vou ter alguns pastos que vão estar passados, eu não vou dar conta de rodar. Quem nunca passou por isso? Quem nunca viu que o pasto ainda está passando, você não tem gado para rodar, aquela confusão toda? Então, vamos aumentar a lotação? Ah, então tem que comprar gado. Vou repetir. Não. Vamos diminuir a área. Então, você pega uma área desse teu pasto e isola ela do pastejo para que você tenha tal macega lá no período das águas. E existem várias estratégias de diferimento. Primeira estratégia, diferimento escalonado. O diferimento escalonado ele é excelente, porque você fecha alguns pastos em tempos diferentes. Por exemplo, eu vou fechar um pasto em janeiro para abrir ele no começo da seca. Depois eu vou fechar um em fevereiro para abrir do começo para o meio. Vou fechar no final das águas para poder abrir lá do meio para o final da seca. E isso eu tenho um menor acúmulo de macega. E aí eu consigo entregar um pasto melhor. Eu rebaixo o meu pasto, abaixo da altura recomendada da marandu, 15 centímetros, boto ele em 10. Faço uma adubação de cobertura com nitrogênio e tranco. Eu vou estimular novos perfilhos. Esse rebaixamento que eu fiz com boca de animal vai levar um material morto que estava por lá. Ainda tem um restinho de chuva. Essa adubação vai fazer efeito. Eu estimulo novas rebrotações. Né? Sai um monte de broto ali e está fechado. E aí eu vou abrir esse pasto aí lá no comecinho da seca. O outro eu abro um pouquinho mais tarde. Então eles vão ficar com tempo de diferimento parecido ao longo do tempo. Então eu consigo ter ganhos bastante interessantes, principalmente se eu fizer a suplementação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com suplemento proteico para que esse suplemento me ajude a degradar essa matéria seca de baixa qualidade.
né? Porque é o que está faltando, não é energia. Então, eu vou mexer no concentrado. Então, a cada época do ano, nós vamos ter que trabalhar com concentrado, uma suplementação no período seco, no período de transição secar água, na água, no período de transição água seca, que muda. Então, o diferimento de pastagens ele é uma excelente estratégia para um país tropical. Por quê? Porque a gente ainda tem como abrir para colocar o gado no período seco do ano. E a gente tem essa macega, né, esse material de baixa qualidade, que eu posso potencializar a digestão desse material utilizando a suplementação. E tudo isso estava onde? Lá no meu planejamento estratégico. Qual vai ser a minha estratégia de seca nos próximos anos? Diferimento. Qual vai ser? Cana. Qual vai ser? Capineira. Qual vai ser? Silagem. Está tudo definido lá. Qual a área que eu vou usar para plantar? Na bovinocultura de leite, você não consegue trabalhar com diferimento, porque cai muita qualidade não dá. Bovinocultura de leite, a gente vai falar mesmo com silagem ou com a sobressemeadura, que é uma estratégia de uso do pasto, que diminui consideravelmente o custo. É que a gente ainda tem muito medo, né, Samuel? Muito. Você falou, você viu em 2008, fez em 2009, já evoluiu muito e a gente vê muito pouco uso. O pessoal tem muito medo de trocar isso pela silagem. Então, vamos lá no planejamento estratégico, definir que daqui a 3 anos eu vou começar a fazer, pelo menos em parte do meu sistema, eu vou fazer a sobressemeadura para ver o que dá. Né? Então, a gente vai treinando o pecuarista a utilizar essas estratégias com um único objetivo, diminuir o custo de produção. É ali, porque é na seca que você tem o maior custo de produção, que você tem que usar a forragem conservada. Então, você tem que trabalhar bem nas suas águas para que você consiga diminuir o seu custo de produção na seca. O diferimento de pastagem tem custo baixíssimo, é excelente. Né? Principalmente para quem trabalha com cria, eu recomendo muito. E funciona muito bem. E além do diferimento, como é que a adubação, a gente pode utilizar ela de forma estratégica e planejada para que a gente tenha uma transição de seca ou até uma seca mais tranquila? Pastos, quando eles estão mal adubados, principalmente não tendo recebido calcário, eles tendem a ter um sistema radicular muito pouco desenvolvido. Uma coisa que eu queria deixar claro para quem está ouvindo a gente aqui. Tudo que você vê em cima, você vê embaixo. Só que a gente não vê. Raiz é o componente esquecido da pastagem. Ninguém vê, você não está nem para ela. Se você tem pasto rapado, você tem uma raizinha assim, ó, pífia, pequenininha. O que vai acontecer na seca com esse capim? Ele não aguenta. Ele vai ser o primeiro a sofrer. Né? O que acontece com esse capim no veranico? Os pastos que são mal adubados, no veranico sofrem muito mais. Por quê? Porque ele não tem sistema radicular bem desenvolvido. Por quê? Porque adubo ajuda no desenvolvimento do sistema radicular e no perfilhamento. Então, existem algumas estratégias, tem até um capítulo fantástico que foi escrito pelo pesquisador da Embrapa Gado de Leite, o Carlos Augusto Gomide, que ele fala dessas estratégias interessantes de adubação. Sabe o que é muito importante para que a gente possa garantir uma longevidade do nosso pasto no início da seca? Gesso. O gesso é um componente também, assim, é um insumo muito esquecido para a gente que trabalha com pastagem. A gente utiliza muito pouco a gessagem em área de pastagem. Então, o gesso é importante para aprofundamento de raiz. Isso garante uma longevidade maior. Uma outra coisa, tinha comentado aqui, a gente fazer essa adubação nitrogenada no final do período das águas, para que você tenha uma renovação de perfis, né, para que você tenha uma renovação de brotação e você consiga ter perfis novos e plantas melhores durante o período seco. Então, qual é a recomendação que a gente faz em relação à adubação? Faz o rebaixamento do pasto, tá, para a gente fazer uma adubação de cobertura, então você aumenta um pouco a lotação. Isso não vai ser difícil ser feito, porque você já vai estar no período de transição, a sua lotação já está apertando o pasto, deixa ele um pouquinho mais baixo, tira esses animais, né, faz uma adubação, e aí fecha se você quiser fazer o diferimento. Se não, você deixa aberto. Tá? Então, a adubação, o gesso, a calagem, são imprescindíveis para que a gente consiga esticar um pouco o uso do nosso pasto. E além disso, Samuel, só completando aqui, uma coisa importantíssima é você ter diversidade de plantas forrageiras dentro da fazenda. Não necessariamente dentro do mesmo módulo. Não estou dizendo aqui para a gente sair misturando braquiária com pânico no mesmo piquete, nem no mesmo módulo, sair rodando. Salada, né? Não é para fazer, salada. Tá? Eu sou contra. Existem vários colegas que estão pesquisando, eu estou esperando bons resultados de pesquisa. A gente está avançando muito em relação a isso, tá? Mas o que eu estou falando é o seguinte, por exemplo, você tem um sistema rotacionado com paredão, com zuri. Esse sistema é o que mais vai sofrer na seca. Por quê? Porque pânico, Mombaça, Tanzânia, Tamani, é o que mais sofre durante o período seco do ano. Por quê? Porque são plantas mais estacionais, a estacionalidade de produção é maior, ou seja, eu produzo muito nas águas, não produzo nada na seca. Pânico. Braquiária é diferente, braquiária distribui um pouquinho melhor. Então é interessante que a gente sempre tenha ali uma braquiária para poder dar uma segurada na seca. Se quiser ter pânico, o Maasai é uma excelente opção no período seco. Qual é o problema do Maasai?
O problema é que ele tem digestibilidade baixa, tem baixo valor nutritivo. Se for cavalo, a tragédia está instalada, né? Tá, não só no Maasai, mas também no Tammany. A gente tem muitos Sim. relatos de pesquisa de morte de equinos, né? Com pânico. O pessoal usa muito. Eu tenho mais, Daniel, relato de sucesso. Muita gente usa Maasai e Tammany e não mata. Mas 1 ou 2 relatos de insucesso já é o suficiente. Principalmente se a gente considerar que tem uns cavalos que valem mais do que nós todos aqui juntos, né? Então a gente não pode arriscar, né, a recomendar essas plantas. Então o Maasai serve muito bem, só para eu concluir aqui, o Daniel, serve muito bem para esse sistema. Então pensem que a gente tem que variar as plantas forrageiras para que a gente consiga ter uma melhor distribuição. Trabalhar só com pânico é difícil, a menos que você faça sob semeadura. Não, e só para deixar mais claro ainda, quando você fala de usar capim diferente, é de espécie não, né? É a espécie. São espécies diferentes. Isso. Então você fala assim, eu vou sair do Mombaça, eu vou fazer uma coisa diferente, vou plantar um zuri. Aí você saiu do espeto e caiu na brasa, né? Não vai resolver a sua Então problema não de vai seca. resolver. Então você precisa de uma braquiária, você precisa Exatamente. de um pânico, você precisa do capim gordura A também, gente né? tem a paiaguás agora. A gordura é fenomenal. A gente tem a cultivar paiaguás de braquiária, né? Brisanta, que foi lançada pela Embrapa, BRS Paiaguás, ela tem esticado muito o uso dela durante o período seco. Tem a susceptibilidade de cigarrinha das pastagens, mas se o pecuarista está numa região que não tem problema com cigarrinha, manda bronca. O Paiaguás, o norte de Minas, tem tido muito sucesso. Pois é, ela tem respondido muito bem a sistemas com pocagro. No Nordeste ela tem entrado, o próprio Maasai tem entrado no Nordeste. Né? Então a gente tem algumas opções forrageiras, né, que ajudam muito a gente a entrar um pouco melhor para a seca. É claro que se eu chegar lá no final, né, você já vai estar bem judiado e aí a sua lotação tem que diminuir. Né? Então você pode diminuir o consumo desses animais do pasto. Né? Então você tem outras estratégias que você pode fazer, suplementação volumosa, uma cana, alguma coisa que você vai colocar ali no coxo. Né? Então tudo tem que estar no planejamento. Quando você conhece sua fazenda, você consegue mexer na sua lotação. Às vezes sem venda de animal. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui no gesso, porque o nitrogenado, a cobertura para fazer mais folha, aumentar perfil, a gente faz, é interessante no finalzinho das águas, para você fazer esse diferimento escalonado principalmente, né? Agora o gesso, qual que seria o momento interessante de eu utilizar gesso na fazenda? O gesso ele vai entrar no começo das águas. Tá? Você pode fazer a gessagem a qualquer tempo que ela vai trabalhar, porque o gesso, ao contrário do calcário, ele tem uma boa mobilidade no solo. Né? O calcário tem baixíssima mobilidade, mas o gesso ele se move muito bem, então ele vai fazer aquele efeito e vai trabalhar ali a longo prazo. Uhum. Lembrando que ele tem enxofre, né? E é um macronutriente que a gente normalmente esquece, negligencia, né? Exatamente. Enxofre, até mais que o potássio. O potássio é outro nutriente também que a gente negligencia muito. Uhum. Né? É difícil você ver alguma preocupação com o potássio. Né? Até fazendo um parênteses aqui, né? Quando a gente tem percebido muito ataque de fungos, né? Em pastos, né? Eu costumo dizer em lavouras, né? De Mombaça, lavouras de Zuri, tem aparecido fungo. O tal fungo lá que dizimou o Tanzânia, né? Que a gente nem tem mais semente de Tanzânia para vender porque o fungo acabou. Então, muitas das vezes, isso é um problema da relação que existe entre o nitrogênio e o potássio. A relação nitrogênio e potássio é interessante, porque o que o pecuarista faz, principalmente sistemas rotacionados, Leandro? O pecuarista coloca o nitrogênio, sulfato, né? Ele trabalha com ureia, a maioria esmagadora trabalha com ureia, então, e não coloca o potássio. Então, o que acontece? Se essa relação tiver mais ou menos 3:1, aí começa a ter maior susceptibilidade a fungos. Então, às vezes, a adubação potássica chega até a diminuir isso. E uma outra coisa também para capineiras, né, o capiaçu, o pessoal fala, professor, eu estou com muito problema de tombamento em capiaçu. O capiaçu tomba quando está com falta de potássio. Né? Então, a gente negligencia o enxofre e o potássio, são 2 macronutrientes que a gente realmente dá uma negligenciada. Em geral, nós não temos problema com o potássio, também com o enxofre, em relação às exigências das nossas plantas forrageiras. Mas em sistemas mais intensificados, nós precisamos ficar muito atentos a eles. Beleza. Até para ter uma seca mais segura, né? Sim. Outra coisa, potássio participa também de vários processos metabólicos da planta, né, no que diz respeito à resistência ao estresse hídrico. Né? Então, também é importante a gente fazer essa avaliação do potássio e fazer essa adubação, às vezes, de cobertura no final da seca. No final das águas, não só com nitrogênio, mas também com potássio. Muito Beleza. Mais algum ponto? Samuel, professora? Mais alguma estratégia dessa para o uso de pasto na seca que a gente não abordou até o momento? Acho que falamos de escolher bem a planta forrageira que vai ser utilizada, falamos da adubação, falamos da sobressemeadura, a irrigação, que em várias localidades vai funcionar, no Nordeste, por exemplo. Lindo, né? É lindo, que no Nordeste, janeiro, fevereiro, onde o sol está a pino, não chove, né? Então, se você tem um sistema de irrigação, você consegue ter produção igualzinho o ano todo. Perfeito. Quanto mais perto do Equador, melhor, né? Mais fácil, exatamente. Né? Então, acho que a gente já comentou essas estratégias todas e também aproveito,
Né? Vou fazer aqui um Merchan. merchan e Já vou lá. É a hora. Vou convidar o pessoal, né, a visitar lá o www.pastofert.com, que tem lá o livro. Todo ano tem seca. Você está preparado para vocês darem uma olhadinha? Com certeza. Samuel, suas considerações finais? Considerações finais. Mais uma vez, a grande aula, né, que todos nós tivemos aqui. Turma, atenção no planejamento estratégico forrageiro. Isso é uma coisa que muita fazenda não tem e muito técnico não sabe fazer. Então assiste aqui de novo e de novo e de novo. Anote tudo e faça os comentários aqui embaixo para que a gente possa responder sobre o planejamento estratégico para vocês. Leandrinho? Não, Desculpa, Samuel, seu Instagram. Samuel.cia do Leite. Leandrinho? É difícil até de comentar, né? Depois de uma aula dessa, você... Tô vendo que você tá meio abobado. Eu É gosto de informação? Demais. Eu gosto demais. Nossa, E ela vai falando aqui, hoje eu vou fazendo até as anotações minhas aqui já, né? Porque pode cair na bobagem esquecida daqui uns dias, né? Com certeza. Mas mais uma vez, muito obrigado, Janaína. Suas palavras foram muito bem colocadas para o nosso negócio de pecuária, né, do país. E que cada dia mais a gente espera que os pecuaristas procurem mais essas informações, procurem mais os técnicos para poder estar desenvolvendo isso de forma real no campo, né? Ficar no planejamento estratégico só não adianta, né? A gente tem que chegar lá da execução, né? Exatamente. E fazer bem feito. É isso, não tem os agradecimentos. Seu Instagram? leandrocarlos.pereira. Essa não é. Agora sim. Então tá certo. Eu vou deixar professora, você primeiro, que aí eu já dou a fechada geral. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade, né? Queria dizer ao pecuarista brasileiro que eles são muito responsáveis, né, pelo PIB do Brasil. Tenho muito orgulho dos nossos pecuaristas. Sei o que eles passam durante o período seco do ano, sei que a lida não é fácil, né? O pessoal que tira leite, quando tem muita chuva, curral todo ruim de trabalhar, né? Então, eu só tenho isso para dizer a todos vocês. E quero convidar todos os pecuaristas, todos os técnicos, estudantes, o pessoal da Companhia do Leite, para virem comigo, para o meu sonho, para compartilhar comigo o meu sonho, mas que isso me ajudar a realizar. Que não tenhamos nenhum hectare de pastagem degradada do Brasil. Amém. Bom demais. A nossa parte, você pode ter certeza que a gente está fazendo nas fazendas que a gente atende, mesmo porque isso é a primeira condição, né? Então, assim, o gado que não come não produz. Então, com certeza, o pessoal que está a campo aí estão fazendo o dever de casa do jeito que devia ser. Essa luta é de todos, né? É a luta de Amém. todos. E, assim, eu normalmente pego pedaços do que foi falado, que o que eu mais acho interessante, assim, da gente trazer de novo no final para a pessoa refletir. E teve 2 pontos que eu acho muito interessante a gente trazer. Um, são os dados, que é difícil você ter os dados, porque dá trabalho você fazer a colheita da pastagem para você poder ver quanto que você tem de matéria seca e fazer pluviosidade. São coisas que dão trabalho. Mas depois que você tem informação na mão, acaba que ajuda muito. E você só consegue sentir isso na pele mesmo a hora que você usa a informação para fazer o seu planejamento. Então, isso eu acho muito importante de ser falado. Outra coisa que eu também acho muito interessante, e eu senti isso muito em Goiás quando eu trabalhava como técnico de campo, era de você ter mais do que uma forrageira, 2, 3 tipos diferentes de forrageira, para justamente você ter uma válvula de escape ali na hora que você está trabalhando. Isso faz uma diferença violenta. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Esperamos você da terceira vez, pode ter certeza disso. E agora vamos dar o nosso brinde final. Lembrando do meu Instagram, @daniel.ciadoleite. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. E vamos lá, que a seca está aí mais um ano.